Galerinha, maravilha? Ó, vamos juntar todo mundo aí, vamos começar essa brincadeira, vamos mostrar um pouquinho da ciência que nós praticamos aqui dentro do Salsa Pizza, a ciência da gastronomia, né? Vamos brincar um pouquinho hoje com vocês para tentar ensinar, né, um pouquinho de tudo que a gente faz aqui dentro do Salsa Pizza, para que vocês consigam fazer algo aí em casa também, para conseguir receber legal os seus convidados, tá bom? Mesmo que você não tenha um forno a lenha, tem condição de você fazer uma pizza bem bacana também em casa, tá bom? A gente vai tentar brincar hoje com vocês aqui para mostrar isso tudo, tá legal? Como é que a gente tá aí hoje? A gente já consegue mostrar alguma coisa para algumas pessoas? Quantos convidados nós já temos presentes? 13. Maravilha, galera. Ó, lembrando que tudo que vai ser falado aqui agora vai ficar lá no feed da Buais Alimentos, tá bom? Então, se você perdeu o início disso aqui, não se preocupe, você vai continuar assistindo isso aí o dia que você quiser, a hora que você quiser. É só no feed da Buais Alimentos, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, eu quero primeiramente agradecer a Buais Alimentos em proporcionar, né, esse momento de descontração e interação com os nossos clientes, para que possamos mostrar um pouquinho da nossa arte aqui que a gente pratica no Salsa Pizza, tá? Vamos compartilhar um pouquinho de conhecimento, porque pizza é algo que é tido como muito simples, né? É só você colocar uma massa, botar um recheio e uma cobertura, né? Porque não está dentro, está por fora. Vamos botar uma cobertura na pizza, assou e está tudo certo. Tem muito mais, né, dentro disso. Quando você já tem todo o conhecimento, você já consegue, trazer isso de forma simples. Só que a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo, né? Hoje a gente vai fazer uma pizza aqui com a farinha de trigo Regina, tá? É a farinha que você encontra no Espírito Santo, principalmente, que você encontra no Brasil inteiro. Saulinho, bota a nossa pizza aqui logo, para a galera ver. Aí, pessoal, essa aqui é a pizza que a gente vai fazer hoje para vocês, ó. A pizza matinata é a pizza que a gente produz aqui no Salsa Pizza desde a nossa inauguração. Tem mais de 14, vai fazer 14 anos esse ano que a gente produz, né, essa receita aqui no Salsa Pizza, e é um sucesso absoluto, graças a Deus. Mas voltando ao nosso farinha de trigo Regina, você encontra ela em qualquer supermercado do nosso estado e em muitas áreas do Brasil inteiro. É fácil de você conseguir encontrar. Eu falo isso porque quando você vai executar uma receita em casa, você tem muita chance de acertar, errar, corrigir. Aqui no Salsa Pizza a gente não tem margem para isso. Então a gente desenvolveu toda uma medida, toda uma receita para que a gente utilize a farinha da melhor forma possível. Se a gente trocar de farinha, a gente vai ter que trocar toda a nossa receita, porque cada farinha absorve uma quantidade certa de água, né? E a hidratação que a gente usa aqui no Salsa Pizza é entre 50% e 60%, tá bom? De água em relação à quantidade de farinha que a gente tem, tá? Por exemplo, hoje a gente vai começar a nossa massa com 500 gramas de farinha de trigo Regina, tá? Com 275 gramas de água. Por que eu estou usando gramas, né? O pessoal vai achar estranho, mas é líquido. É porque a gente está pesando, né? Então quando a gente pesa tudo, a gente pega e converte tudo em gramatura, que fica mais fácil, para você não ter que ficar medindo ml, porque você vai trabalhar com volume também, tá bom? A gente vai começar a produção dessa massa. Eu vou chamar o Saulo aqui junto comigo. O Saulo está comigo aqui há um grande tempo já, meu parceiro, meu escudeiro. A gente está junto aqui sempre. O Saulo vai trabalhar essa massa pra gente agora, para eu não ter que sair daqui para ter que lavar a mão, beleza? Mas a nossa primeira massa foi eu que fiz, tá? Não estou aqui de figurante apenas não. Saulinho, a gente vai começar essa massa hidratando parte dela, tá? Vamos acrescentar 15 ml, 15 gramas de azeite. A gente está usando azeite extra virgem, tá? Porque a gente consegue trazer algumas nuances e especialidades no aroma da pizza na hora que ela vai ser assada, tá bom? A gente vai colocar 5 gramas de sal também. E vamos começar a hidratar essa massa.
eu queria deixar bem claro que é o seguinte: o trigo, apesar de ter, só um minutinho, Saulo, essa textura fininha que a gente conhece, né? Você joga ela, parece poeira, só que ele está em grãos ainda, tá? No caso do trigo Regina, ele é 000, então ele tem uma gramatura, uma granulação bem fininha, só que mesmo assim ele está em grãos. O que faz a farinha trazer aquela elasticidade é o glúten. O glúten, ele está contido dentro desse pequeno grão. A água ajuda com que a parte externa desse grão se rompa e ele libere da gente a cadeia de glúten. O glúten é o que vai trazer essa elasticidade para a nossa massa. Se você coloca a água direto, você observa que a água não se mistura imediatamente. Ela precisa de ser trabalhada. É o trabalho de sovar a massa. E é isso que o Saulo vai fazer com a gente aqui agora. A gente não vai colocar toda a água de uma vez, porque a gente vai sentir o quanto o trigo vai absorver essa massa. Tudo vai ser relativo à umidade do ar, à temperatura do dia. Todos os ambientes na natureza vão influenciar na nossa massa, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai colocar mais ou menos metade da água. Vai começar a trazer. A gente consegue mostrar isso aqui pertinho para o nosso telespectador conseguir observar melhor? O Saulo começa a trabalhar essa água. Você pode observar quando ele coloca a água, ela não se mistura imediatamente. Ele precisa de começar a trabalhar essa massa, essa farinha, na verdade, né? E aí ela vai começar a ganhar a sua elasticidade. A água ajuda com que a água é o elemento de transporte dentro da grande maioria das receitas, dentro da química, na verdade, né? É a água que é o elemento transportador de elementos. No caso aqui, ela vai trazer a maior liberação de glúten dentro da nossa massa, que é o que a gente precisa para ter aquela elasticidade e também trabalhar a fermentação. Vocês observem que eu não coloquei o fermento agora. Eu vou colocar o fermento só depois, tá? Porque eu quero que ele trabalhe primeiro essa elasticidade do glúten, para depois eu estar com o fermento. Nesse momento aqui, nós não temos mais a farinha, nós temos a massa. E você pode observar que ele começou a trabalhar a massa dentro do bowl, então ele não teve perda de farinha. Então a nossa receita continuou com as quantidades necessárias, né? A gente vai colocar a partir desse momento o fermento para que ele também incorpore em toda a massa e ele comece já o trabalho de fermentação, que nada mais é a digestão da bactéria, porque ele aqui a gente está usando fermento granulado, estamos usando 3 gramas de fermento granulado. Esse fermento ele está em estado estático, porque ele está seco. A partir do momento que a gente hidrata ele, ele já entra em trabalho de digestão desse glúten. O que é o glúten? O glúten é o açúcar da farinha, e é ele que vai proporcionar essa elasticidade na nossa massa. Quando o fermento ele digere essa massa, esse glúten, ele ajuda a quebrar, porque o nosso organismo ele não consegue digerir o glúten puro, ele necessita diretamente de um auxílio, e a fermentação faz isso tudo. Existem várias formas de fermentação: fermentação natural, fermentação em fermento granulado, fermento vivo, que a gente compra esse fermento gelado na geladeira do supermercado, mas aqui na pizzaria a gente utiliza o fermento granulado. Aqueles outros fermentos você pode utilizar com muito mais facilidade numa panificação, que não é o nosso caso. Aqui na pizzaria a gente gosta de buscar uma crocância na nossa massa e tal, então tudo isso vai proporcionar o resultado final que nós temos aqui no Salsa Pizza. Aquela massa fininha, crocante, mas ela necessita de uma fermentação. Por que a nossa pizza não tem aquela borda larga, aquela borda grossa, aquilo tudo, e não é aquela massa alveolada? É porque nossa característica não é essa. Se a gente pegar essa massa aqui e deixar ela fermentar um pouco mais,
a gente pode ter esse tipo de resultado, tá? E a gente, na hora de abrir a massa também, vocês vão ver o Saulo executando essa função depois, ele mata por completo a borda, e aí você vai ter uma massa mais fininha. Pessoal, normalmente a gente trabalha essa massa por aproximadamente 10 minutos, para que a gente tenha uma massa lisa e bem homogênea, e dessa forma o fermento ele já comece a executar a sua função, tá bom? Se vocês observarem aqui agora, a nossa massa ela já está praticamente no ponto certo. O Saulo está demais hoje, melhor que a batedeira. Observem como é que essa massa já está lisa. A gente já pode deixar ela descansar, Saulo. Pessoal, aqui. Olha só como essa massa está. Ela é uma massa compacta, porque ela acabou de ser trabalhada. O que a gente vai fazer aqui agora? Vai deixar ela descansar por aproximadamente uns 10, 15 minutos num recipiente hermeticamente fechado. Essa massa, a gente tem uma aqui como exemplo para mostrar como que ela vai ficar depois de descansar. Só você pega para a gente lá, por favor. Essa massa aqui já estava descansada, fechada no papel insufilme, para que não haja entrada de ar, porque se eu deixar ela descansando na temperatura, no ar, no ambiente, ela vai sofrer um processo de oxidação, que vai trazer aquela casquinha na nossa pizza. E não é esse o nosso objetivo. A gente quer que a nossa massa continue com essa textura lisa, e se você ver como eu mostrei anteriormente, a nossa massa estava compacta. Agora não, ó, ela está fofa. Tá vendo? A gente tem marcas na nossa massa. A gente vai pegar essa massa aqui agora e vai fazer o processo de porcionamento dela. Para colocar ela aqui dentro, o Saulo antes ele untou esse bowl para que aquela massa não grudasse. Se você não untar, ela vai grudar, tá bom? A gente vai fazer o porcionamento dela. Essa massa aqui está com 800 gramas. A gente vai cortar ela em 4 partes para termos 4 pizzas, 4 bolas, tá bom? Vai ter aproximadamente aqui 200 gramas cada massa. Nesse processo, é muito importante. Essa aqui vai ser a fermentação de 3 horas que nós vamos fazer, tá? É a fermentação rápida que o trigo regino nos proporciona. A gente precisa de bolear essa massa de forma que ela não fique com nenhum buraquinho, porque se isso aqui acontecer, na hora de você abrir a sua massa, ela vai rasgar o meio, tá bom? Então, na hora de preparar a massa, você tem que bolear ela legal, para que ela não fique com nenhum furinho embaixo dela. Ó, terminou a massa, ela está lisinha, a gente já pode colocar ela para descansar. Escolham um recipiente que possa ficar hermeticamente fechado, pode ser um bolso se você tiver vários, e coloca ela separada, tá? Deixa ela descansando, tampa ela, 3 horas, pode ser em temperatura ambiente. Lembrando que se tiver muito quente, o processo de fermentação vai acelerar. Se tiver muito frio, o processo de fermentação vai diminuir. É daí que a gente tem a longa fermentação ou a fermentação rápida, tá bom? Se você deixar isso aqui na geladeira, você pode deixar ela até amanhã, sem problema nenhum, você vai ter 24 horas de fermentação. No nosso caso aqui, a gente trabalha com 3 horas de fermentação, que é a fermentação em temperatura ambiente. Maravilha? A nossa massa já está fermentada, porque eu tive que adiantar o nosso processo. Nós não temos 3 horas de live, nem assunto para isso tudo. Eu estou com a massa aqui já preparada. Vocês repararam o tamanho da bolinha que ficou? Deixa eu mostrar para vocês aqui o tamanho da nossa bola de 200 gramas depois de 3 horas fermentada. Beleza? A gente vai abrir com o auxílio de um pouco mais de farinha, tá bom? Pessoal, olha o fundo dela, completamente liso, sem buraco. Olha só, um pouquinho de farinha aqui. Essa massa está muito macia, está muito fácil de abrir. Pessoal, a gente coloca
a massa sobre uma quantidade de farinha e começa o processo de abertura da massa. É sempre importante você começar, chega perto da gente. É sempre importante a gente começar esse processo de forma manual, igual o Saulo está fazendo aqui, do centro para fora. O Saulo já está acostumado ao nosso processo aqui, então ele já começou a matar a borda da massa. Se você quer uma massa com a borda mais alta um pouquinho, é só você não chegar até o final. Eu vou pegar um pouquinho da farinha do Saulo aqui, enquanto ele continua vindo aí, eu vou demonstrar mais ou menos isso. A gente vai pegar aqui, ó, e vai trabalhar sem chegar até o final dela, beleza? A gente vai pegar aqui e do centro para fora sempre, tá bom? Porque dessa forma a gente empurra todas as bolhas de gás carbônico que a digestão da bactéria provoca. E aí a gente vai ter todo o ar da massa em volta, tá? Na sua borda. A gente pode trabalhar essa abertura de várias formas. A gente pode simplesmente deixar a massa descendo e a gente vai continuar abrindo nossa massa, porque ela está muito elástica. Tá vendo? E aí, ó, rapidamente a gente tem uma massa aberta e vamos ter bordas nessa massa. Beleza pura? Aqui no salsa pizza a gente faz diferente, tá? E outra coisa, com a quantidade de massa que a gente usa aqui, a gente consegue fazer uma pizza de 35 centímetros, sem borda. No caso dessa pizza aqui com borda, a gente vai ter no máximo 24 centímetros de pizza, tá bom? Mas na hora que a gente assar, essa borda vai ficar super gordinha, porque é a hora que o fermento termina de trabalhar. Maravilha? Então essa é a diferença na hora da abertura da massa, onde você vai ter mais ou menos borda. A gente que vai definir isso na hora de abrir a massa. Pessoal, pode colocar aqui só aqui. Colocar aqui na nossa bandeja, tá bom? Quem sabe faz ao vivo assim, né? Então vamos lá. Você quer pegar o escovinho? Pega o escovinho lá pra gente. Pessoal, a massa foi completamente aberta, super macia e fina, tá? O negócio é o seguinte: a massa, ela tem que ter a sua personalidade. A massa de salsa pizza tem a personalidade própria dela. Ela traz alguns aromas amendoados, ela traz ela traz a crocância dela, que é uma textura, né? Ela traz uma textura, ela traz uma série de elementos que completam a harmonização daqueles ingredientes que nós colocamos na nossa massa, né? O nosso molho, a gente faz um preparo todo especial dele, a gente faz, às vezes, a gente utiliza um pouquinho de açúcar para equilibrar a acidez, né? Que na verdade ele mascara um pouco da acidez, né? Porque para a gente trabalhar a retirada da acidez, a gente trazia um pouco de bicarbonato de sódio. Não é o caso, a gente utiliza um pouquinho de açúcar para trazer uma nuance para o sabor e a harmonização da nossa pizza, tá bom? A nossa massa, ela tem a sua personalidade porque a gente utiliza uma farinha que tem todas esses elementos que nos proporcionam. O elemento sal é algo que abre o paladar, é algo que dá identidade à nossa massa, né? Alguém está perguntando alguma coisa? Sim. A MS Confeitari perguntou se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva no feed da Duais Alimentos, tá bom? Depois eu vou compartilhar isso também no meu Instagram. Pode ficar tranquilo que vai ficar tudo por lá, tá legal? Voltando aqui para nossa massa, tá? A pizza do Salsa Pizza tem essa característica, ela tem essa personalidade por conta da sua massa e porque também todos os ingredientes que nós utilizamos na nossa massa, na nossa pizza, eles são pensados. Então a gente tem que criar harmonia ao paladar do nosso cliente, porque ele tem que ter uma experiência que seja fantástica. Não pode simplesmente falar, vou comer uma pizza.
Não pode ser assim, a gente tem que fazer algo que seja sensacional, algo que seja bacana. Então a gente tenta trabalhar sempre a harmonia disso tudo. O Saulo utilizou uma escovinha, né, que a gente pode utilizar às vezes até um paninho seco para bater o excesso de farinha em cima da massa, tá? A farinha que fica embaixo às vezes pode ajudar, mas a gente tem que tentar tirar o máximo possível para que ela não dê o queimado dentro do forno, tá bom? Porque a farinha pura ela queima, a massa ela vai assar dentro do forno, beleza pura? Vamos tomar cuidado com isso. O Saulo vai colocar um pouquinho do nosso molho na nossa massa. Aí, ele fazendo parece fácil, né? Eu não consigo fazer igual ele não, tá? Bonitinho assim, rodando bonitinho, isso eu não consigo não. A gente vai utilizar uma porção de mussarela, tá? Bovina. A gente não consegue trabalhar ainda com as mussarelas da nossa região. A gente precisa trazer a mussarela de fora porque o nosso forno chega a 400 graus. Então às vezes a mussarela gratina, às vezes ela vira leite. Então a gente teve que conseguir uma mussarela que tem uma maturação necessária para suportar a temperatura que a gente utiliza dentro do nosso forno, tá bom? A gente utiliza um pouco menos de mussarela nessa pizza, por quê? Porque ela utiliza 2 tipos de queijo, ela utiliza também um pouco de mussarela de búfala, tá? E tomate seco e alho. Oi? A gente pode colocar agora um pouquinho de tomate seco nela. Lembrando, gente, o seguinte, o tomate seco, ele vem em pedaços maiores. Aqui no Salsa Pizza, a gente corta o tomate seco. Por quê? Porque se eu for colocar só um pedaço de tomate seco, quando você comer o primeiro pedaço de pizza, de repente você não pega o tomate, você não vai sentir a harmonia de sabores que a gente quer que você tenha na primeira mordida que você vai ter. Depois do tomate seco, a gente vai colocar um pouquinho de mussarela de búfala. Por que colocar mussarela de búfala por cima do tomate seco? Para que o tomate seco não queime no forno, porque ele vai sofrer um choque térmico muito forte, porque ele vai sair aqui do ambiente e vai entrar no ambiente de 400 graus aproximadamente, tá bom? E a gente vai finalizar com um pouquinho de alho. A gente já deixa esse alho já fritinho, tá? Ele suporta tranquilo a temperatura e fica bem bacana na harmonia geral dessa pizza. Saulinho, você pega a pala pra gente, por favor? Olha só, o Saulo vai utilizar um forno a lenha, tá? Eu sei que nem todo mundo tem esse forno em casa. Porém, a gente consegue utilizar também, tá? O forno convencional para fazer essa pizza. É só a gente pegar uma forma, tá, redonda, colocar no forno e colocar ele no máximo. Colocar ele no máximo. Saulinho vai levar ela para o forno agora e vai fazer ela prontinha pra gente. Vai lá, Saulo. Você leva uma assadeira redonda do tamanho da pizza que você está fazendo ao forno e deixa ela esquentar bastante junto com o forno, tá? Ela vai estar aproximadamente uns 220 graus. Você vai deixar ela muito quente, porque a gente precisa de uma base para imitar o lastro do forno. A pizza precisa de selar, a massa da pizza tem que selar na hora que ela entra no forno, tá? Para que ela dê tempo de assar todos os ingredientes de cima sem perder a parte de baixo. Quando você leva ela ao forno nesse processo, você consegue algo muito próximo do que a gente tem no forno a lenha, tá bom? Com várias diferenças. O forno a lenha, ele é redondo, ele faz com que o ar circule dentro dele, né? A gente não tem forno combinado em casa, mas dá pra gente trabalhar tranquilamente assando uma pizza bem legal lá dentro, tá? Pessoal, eu queria aproveitar enquanto a pizza está assando lá para trazer para vocês, falar um pouquinho também do dia da pizza. Dia 10 de julho é o Dia Internacional da Pizza. E o Salsa Pizza aproveitou essa data. Todo ano a gente tem que fazer alguma coisa bem legal, né? Porque é uma data a ser comemorada. Esse ano a gente resolveu lançar vários sabores novos de pizza. A gente pegou os sabores e fizemos todos eles aqui dentro. A gente não copiou nada, fizemos algumas adaptações.
né? Fizemos a pizza de brownie. Nós utilizamos o brownie que a Flávia Gama, ela pegou e fez junto com o Wise Alimentos. Cara, a pizza com o brownie ficou sensacional. A gente não fez o disco de brownie, igual muita gente gosta de fazer. A gente utilizou a nossa massa, aquilo que eu falei com vocês, a nossa massa tem personalidade, ela tem identidade. A gente utilizou essa personalidade, essa identidade e harmonizou com uma ganache meio amargo, uma ganache de brigadeiro e o brownie com alguns tons de nozes. Olha, ficou sensacional. Flavinha, muito obrigado pela receita que você jogou aí para Wise Alimentos. Tá muito legal, tá muito bacana. Utilizamos também alguns ingredientes, porque na cozinha nada se perde, tudo se transforma. Olha, o Saulo já trouxe a nossa pizza prontinha. Mostra para eles lá, Saulo. E aí, galera, a gente faz o que? Para finalizar essa pizza, a gente bota um pouquinho de manjericão nela, beleza, pura? E aí é só levar para a mesa. Só levar para a mesa e oferecer para os nossos convidados. E tá pronto a nossa pizza, beleza, pura? Fizemos também, como eu estava falando com vocês aqui, em relação ao Saulinho, vamos abrir outra massa? Vamos fazer pizza de calabresa. Como na cozinha nada se perde, tudo se transforma, a gente fatia toda a nossa calabresa, né? E como a gente fatia a calabresa, sempre tem as pontas, que fica muito ruim e a gente tem muita perda. Então a gente pegou e aproveitou tudo isso e fez um ragu de linguiça defumada, tá? E harmonizamos, porque a linguiça ela tem um teor de sal muito forte, ela tem um teor de sal muito grande. Então se você utiliza a calabresa direto, você tem um sabor muito forte, você mata até a personalidade da massa. A gente fez o que? Pegou um queijo brie, que é um queijo muito delicado, é um queijo muito suave, e harmonizou com essa massa, com esse ragu de linguiça. E a gente conseguiu uma combinação muito bacana mesmo. É uma pizza que eu acho que vale muito a pena você fazer em casa, é uma pizza fácil. Pessoal, pegou a calabresa defumada, se você tiver em casa ou quiser comprar, não é nada absurdo. A gente rala ela no ralo grosso, tá bom? Rala no ralo grosso. Saulinho, pode mandar bala. A gente utiliza um pouquinho de molho, a gente utiliza o nosso molho de tomate, tá bom? A gente utiliza a nossa mussarela tradicional. Se você quiser utilizar a mussarela daqui da região, gente, pode utilizar, não tem problema nenhum, tá bom? No forno convencional, ela vai se comportar muito bem. Ela é pronta para isso, é própria para isso. Aí o que a gente faz? Essa mussarela que eu falei com você, que a gente rala ela, a gente tem do lado, ó, o sal, mussarela, a calabresa, desculpa, a calabresa, a gente rala ela, espalha sobre a pizza com generosidade, a gente não poupa, tá bom? E aí, o grande lance é o seguinte, foi aquilo que eu falei. O cliente tem que sentir a primeira mordida, ele tem que ter a experiência completa, da primeira à última mordida, tá? A gente espalha o brie de forma que todas as fatias da pizza terão pelo menos 2 pedaços de brie. Para que, se o cliente for usar a mão para comer, que é a forma certa de comer pizza, tá? Ele vai segurar a pizza, vai dar uma mordida e vai sentir o brie, a calabresa, a mussarela, a nossa massa. Ele vai ter toda a experiência, desde a primeira mordida até a última. E aí a pizza fica montada dessa forma. Consegue pegar daí? Aí, ó, chega mais. A pizza fica totalmente disposta, beleza? Esse brie, ele vai derreter por completo e aí ele vai incorporar toda essa experiência na boca do seu convidado, na boca de quem vai degustar a pizza que você vai fazer. Maravilha? Saulinho, taca no forno lá pra gente mostrar o resultado final dela.
Pessoal, eu queria que vocês entendessem que tudo que a gente faz numa cozinha tem que ser feito com muito carinho e tentar ter o máximo de conhecimento para aquilo que a gente vai fazer, para a gente conseguir aplicar todas as técnicas de forma eficiente a trazer essa satisfação e essa experiência positiva àqueles que estão sendo convidados a participar de tudo isso, né, que é o agrupamento, a reunião, né, em torno da mesa. Não existe nada melhor nesse mundo do que você fechar um grande negócio com uma bela refeição. Não existe nada melhor do que você comemorar um domingo de família em torno da mesa. Eu acho que tudo vai culminar para uma bela experiência em volta daquilo que você vai preparar. Então, assim, quando você for fazer sua pizza em casa, pode fazer essa massa sem o menor medo. Pode experimentar ela, ver como é que está o ponto de sal, ver se está legal, sabe? Não vamos comer massa crua, claro, mas experimentar o salzinho dela é muito válido, é sempre muito positivo. E quando você assar essa massa, experimenta ela, você vai sentir algo diferente, você vai sentir que é bacana. A farinha de trigo Regina é a farinha no mercado, é uma farinha que às vezes a pessoa fala assim, a farinha é muito simples, mas é uma farinha muito eficiente. A gente utiliza ela há 12 anos aqui no restaurante e não temos problema nenhum com ela. Quero usar uma farinha importada. Tudo bem, só lembre que você vai ter que fazer toda uma adaptação àquilo que está sendo feito, ok? Eu digo para você, usa sem medo, que não tem problema, não tem grandes complexidades, não tem grandes técnicas que você tem que aplicar, mas você vai conseguir um resultado muito satisfatório. A gente tem muita coisa positiva em utilizar uma farinha desse porte. O Saulo vai trazer para vocês ali agora o resultado final da nossa pizza. Saulinho, leva para a galera assistir. Show de bola? A pizza derreteu, a pizza incorporou, o queijo derreteu, o queijo incorporou e está aí o resultado final de mais uma experiência nossa. Galera, a gente fez 2 pizzas, foi muito rápido, foi muito tranquilo. Por quê? Porque a gente fez todo o preparo da massa anterior, a gente está aqui desde meio-dia preparando toda essa questão. O Saulo chegou mais cedo do que eu para ajudar toda a preparação de tudo isso. O mise en place já está pronto. Então, assim, quando você for cozinhar, lembra sempre de utilizar os ingredientes corretos, de organizar a sua bancada de trabalho. Acho que é muito válido, é muito bacana e fica bonita a sua apresentação para os seus convidados, tá bom? Nós temos alguma pergunta? Temos alguém em relação à fermentação? Não. Só está elogiando a pizza com queijo brie. Oi? O pessoal gostou da pizza com queijo brie. Ragu com queijo brie. Água de linguiça com queijo brie. Isso. É uma pizza maravilhosa, cara. É uma pizza muito bacana. Muito legal mesmo. Oficina da Barba, mestre das massas, conhecimento extraordinário. Jean, Dudu, Daniel, Letícia, beijo no coração de vocês. Muito bom ter vocês aqui. Oficina da Barba. O bigodão aqui, é deles, tá com assinatura, galera. Top, bom demais. Valeu, Oficina da Barba. Ju Modernese, podemos colocar manjericão no molho da pizza? Olha só, o molho da pizza é algo também que você pode trazer identidade para você, tá bom? Você pode fazer o molho desde o tomate fresco, tá? Ou então você utiliza tomate pelate. A gente utiliza aqui tomate italiano pelate. A gente compra lata, tá? Grande, de tomate pelate. Você tem a lata pequena também, você pode fazer em casa. Muito simples, muito fácil. Ou então você pode também trazer complexidade do seu molho. O nosso molho é um molho basicamente cru. A gente utiliza manjericão, alecrim, sal, orégano e um pouquinho de tomilho, tá? Tomate pelate e processa tudo.
Porque a gente processa, porque a gente quer aqui um molho mais fino, tá bom? Deixa eu olhar a garganta. Olha só, obrigado. A gente quer aqui um molho mais fino, porque você viu como é que o Saulo utiliza o processo da massa? Ele coloca na colher e vai espalhando ele. Se tiver algo mais rústico, ele pode rasgar a massa, entendeu? Mas, se você prefere um molho rústico, a gente pode utilizar o tomate pelado sem processar. A gente pode colocar ele tudo na panela. A gente bota um toquezinho de açúcar para dar uma adocicada, para trazer um sabor diferente do nosso molho. E sal também. No caso do molho de panela, aquele molho quente, você pode pegar ele, colocar ele, fazer um refogado com um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho, você coloca um molho de tomate, cozinhar, você acrescenta as ervas nele e você simplesmente mexe. O tomate pelate ele já vai quebrar, então você vai ter uma cocção muito mais rápida e você vai deixar esfriar e vai utilizar o molho. Aí você vai dar o toque que você quiser no tempero. Você pode utilizar orégano, você pode utilizar manjericão, tem gente que usa manjerona, você pode fazer uma série de coisas. Alguns italianos utilizam o molho feito direto na lata. Você coloca ele dentro de um vidro com tomates, né? Normalmente tomate italiano eles usam, tá? Você pode tirar a casca ou não. Você coloca os tomates dentro do molho, tá? Bota os tomates dentro do vidro, bota um pouco de sal, bota folhas de manjericão, um pouquinho de cominho, pressiona bem e fecha ele. E bota ele para cozinhar em banho-maria, tá bom? E aí você vai ver que o tomate, durante aproximadamente umas 2 horas de cocção em banho-maria, tá? Você vai ter um molho dentro do vidro. E aí você vai deixar ele resfriar, o vidro vai ficar muito fechado, é o processo que eles usam para envasar quase a vácuo. E aí quando você pode guardar na geladeira e utilizar quando você for fazer a sua pizza. Você vai ter um molho estéril 100% também. São várias formas. Então esse assunto do molho de tomate. A Mia CF perguntou, para fazer o molho, podemos usar qualquer tipo de tomate? Então, quando você utiliza o tomate pelate, a diferença dos tomates, ela é gritante, é muito grande. Por quê? Quando você pega o tomate salada, que a gente utiliza normalmente para fazer uma salada, você vai ter um tomate mais firme, com acidez mais elevada. Quando você utiliza o tomate italiano, você vai ter um tomate mais macio, mais polpa, menos acidez. Quando você utiliza o tomate de lata, pelate, você tem uma acidez controlada, totalmente equilibrada. Tudo vai depender do que você quer apresentar. Qual é a característica que você quer dar? Qual é a personalidade que você quer dar ao seu molho? Você pode utilizar o tomate que você quiser, mas vai depender do que você quer apresentar. Uma outra pergunta. Maicon Jean perguntou, qual é o tipo de cerveja que combina para essa pizza? O tipo de cerveja que combina. Olha, eu acho que, por exemplo, a pizza de calabresa com brie, uma American IPA, ela vai descer assim, redonda. Inclusive, vou levar ela lá quinta-feira para experimentar, beleza? Tá marcado, Jean. E uma outra pergunta aqui, o Oswaldo. O Oswaldo perguntou, não, ele falou, eu costumo adicionar azeite antes de assar a pizza. Sim, você pode utilizar azeite também para adicionar, para trazer mais aromas à pizza. Né? O azeite ele vai trazer mais aromas, porque você está colocando a oliva, né? A azeitona, é a essência da azeitona que você está colocando na sua pizza. Tá, uma outra pergunta, a Ju Modenese, de novo. Qual é a opinião do chefe em relação a ketchup e maionese na pizza? Gente, ketchup e maionese é muito bom para pizza ruim. Quando você tem uma pizza muito ruim, você taca ketchup e maionese, vai resolver o problema. Quem gosta de ketchup e maionese, né? Eu, particularmente, aqui no Salsa Pizza, a gente utiliza ketchup e maionese sachê. Porque pouquíssimos clientes pedem ketchup e maionese. Entendeu? Porque nossa pizza é aquilo que eu falei. Ela traz uma complexidade de sabores, ela tem uma identidade, ela tem uma personalidade, sabe? Pô, a casquinha da nossa pizza é sensacional. Eu não perco a borda da pizza. Então, assim, eu jamais colocaria ketchup e maionese numa pizza que foi tão bem trabalhada. Não pergunta nenhuma? Até agora, por enquanto. Então, assim, a gente dentro do... Mais alguma coisa? Sim. Na hora de sovar a massa, a Mia CF de novo.
Na hora de sovar a massa, se ela não estiver bem amassadinha, vai alterar o resultado? Vai por completo. Por quê, Miriam? Miriam, exatamente. Miriam, a gente precisa de sovar a massa, assim, porque se você deixar alguma parte do trigo, da farinha, sem estar com a cadeia de glúten rompida, você não vai conseguir ter você não vai conseguir ter o trabalho necessário da massa. Ela não vai evoluir de forma homogênea, entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito. Quando a gente começou a trabalhar com pizza, quando eu fazer o primeiro curso de pizzas, né, o instrutor, era italiano, ele falou assim: pizza, você tem que sovar até o suor descer pela testa. Antes disso, a massa não está boa. Você tem que dar o seu sangue para que a sua massa fique no ponto exato, para que ela ganhe toda a cadeia de glúten, para que ela consiga fermentar, para que ela consiga evoluir e absorver toda a água, todo o líquido que você está querendo adicionar, tá bom? Pessoal, lembrando que tem alguns tipos de fermentação que o pessoal utiliza até 70, 75% de água, tá bom? Em relação à proporção de farinha. Só que aí é uma fermentação diferente, você vai ter que trabalhar essa fermentação lenta, à base de geladeira, temperatura muito baixa, então assim, muda por completo o processo, tá? Fermentação é algo que a gente teria que fazer uma outra live para explicar sobre fermentação. A gente tem uma gama imensa de situações e tipos de fermentação também, tá bom? Mas a parte da sova da massa, ela é muito importante, ela é muito necessária. A gente utiliza aqui no restaurante uma maçadeira para 25 quilos, tá? A gente pega e bota no relógio 15 minutos, batendo direto, sem parar, para que ela ganhe toda a proporção. A gente faz 25 quilos de massa por vez, né? 25 quilos de farinha, né, por vez, então é bastante coisa. Tem uma pergunta aqui. Para assar essa pizza em forno caseiro, altera muito o tempo? Então, quando a gente faz aquele processo que eu expliquei no início da live, pega uma assadeira, coloca dentro do forno, deixa ela esquentar bem. Quando você colocar a massa diretamente em cima dessa assadeira, lembra que a massa tem que ir direto na superfície muito quente, porque a massa tem que selar esses poros para que ela asse de forma homogênea, tá bom? Então, por isso, esse pequeno macete de esquentar. Existem alguns estabelecimentos que vendem pedra refratária, você compra pedra, deixa dentro do forno e você joga a pizza dentro na pedra. No caso, se você não tiver, fazer uma pizza em casa no final de semana, você pode utilizar essa técnica de criar uma superfície para jogar a massa para ela selar. Você vai ter um tempo muito maior para assar a sua pizza, porque a gente assa uma pizza aqui a 400 graus, 350 a 400 graus, varia, que é forno a lenha, né? Dentro de casa, você vai ter no máximo 220, 250 graus, se seu forno for um forno muito especial, tá? Porque em casa você não vai conseguir um forno de 400 graus, de jeito nenhum, né? Se você tiver, aí a gente utiliza o mesmo processo daqui. Se você não tem esse forno, você vai levar aí de 5 a 8 minutos para conseguir assar por completo essa pizza. Mas aí tem aquele pequeno macetinho. Você pode pegar uma espátula, quando a pizza está lá assando, abre o forno um pouquinho e ó, levanta para ver como é que está o fundo da sua pizza. E aí você vai ver se ela já está assada no ponto certo ou não. E aí você consegue ter toda a dinâmica necessária e o ponto certo de cocção da sua pizza. Fica fácil de você conseguir dessa forma, tá bom? Mais uma pergunta. Oswaldo Quintela. Pode-se usar leite no lugar de água? Oswaldo, olha só. A gente gosta de utilizar a proteína apenas do trigo. A gente não utiliza nenhum outro tipo de proteína. Eu, particularmente, nunca fiz pizza com leite, mas eu participei de um programa, né, de uma disputa de pizzas, e aí lá nesse programa o pessoal utilizava, tinha uma pessoa que utilizava, né, leite, e às vezes as pessoas gostam de colocar cerveja, e outras gostam de colocar açúcar. Então assim, eu utilizo uma massa que tem por característica ser do norte da Itália, né? O pessoal fala assim, a Itália é a terra da pizza.
Cara, cada região da Itália vai fazer a pizza de um jeito, né? Se você pegar em Nápoles, você tem a pizza de um jeito. Se você for em Treviso, no norte, você tem de outro jeito. Se você for no sul da Itália, você vai ter de outro jeito. Em Roma, pizza coalhada. Então, assim, todo canto tem uma pizza. Então, na Itália, você não tem um tipo de pizza, você tem milhões de tipos de pizza. Cada família tem a sua própria pizza. Então, assim, você vai encontrar, cara, receitas de todos os tipos. Com leite, com ovo. Eu lembro que há 21 anos aqui em Vitória, há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu lembro que a gente tinha um restaurante em Linhares e eu ficava olhando a dona Dolores, que era quem fazia pizza pra gente naquela época. Cara, ela fazia quase um pão, era impressionante, ela colocava óleo, ela colocava ovo, colocava leite, colocava muitos ingredientes, sabe? Quando eu fui estudar a essência da pizza italiana, eu falei, cara, é muito básica a nossa massa, né? A massa que a gente utiliza, a base é muito simples, porque é uma coisa que a gente utiliza muito dentro dos nossos restaurantes, né? A simplicidade, o simples, eu acho que nunca vai errar. Eu acho que a gente, trabalhando os ingredientes na sua essência, com simplicidade, com delicadeza, sutileza e trazendo personalidade a eles, a gente não vai ter erro. Agora, eu não posso te falar sobre como fazer pizza com leite, porque eu desconheço. Eu nunca fiz pizza dessa forma, entendeu? Beleza pura? Pessoal, ó, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de confirmar, de compartilhar, se vocês puderem, essa live. Vai ser um prazer muito grande, vai ser muito legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, não tiverem tempo de perguntar na live, pode mandar no Instagram do Buais Alimentos, pode mandar no Instagram do Thiago Pedro, chefe Thiago Pedro, tá bom? Não deixe de perguntar, ó, farinha de trigo Regina, essa aqui eu assino. Valeu, pessoal!